dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo em mais uma leitura da Bíblia Sagrada nos Salmos abençoados que irei ler com vocês no nome de Jesus. E hoje eu quero ler o Salmo de número 111, um salmo falando sobre as obras de Deus. Eu quero fazer essa meditação com vocês. É um devocional diário. Todos os dias tenho colocado salmos para você escutar e meditar na palavra de Deus. Desde já também aproveite para poder dar um like no vídeo. Você que chegou agora, se inscreva no canal, que seja bem-vindos em nome de Jesus. Isso vai fortalecer muito meu canal aí com like, amém? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, amém? Não esqueça de compartilhar também esse salmo, pois ele é abençoado, e também você possa comentar, amém, meus irmãos e irmãs? Vamos ler a palavra de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Vamos ler o Salmo 111, as obras de Deus, que é o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia do justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que neles tomam prazer. Todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras para lhes dar a herança das nações. Versículo 7. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor, versículo 10, último, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, irmãs. Que Deus abençoe essa leitura, essa meditação. Logo após, eu quero estar orando com vocês. Fica até o final, porque é importante você estar no início até o fim, para você ser abençoado por Deus através da leitura e da oração. Amém? O que esse salmo está falando, irmão? Aqui está falando sobre as obras de Deus. E como todo salmo, você analisa que sempre o salmista começa dizendo: louvai ao Senhor, exaltar ao Senhor, render graça a Deus, sempre bendizendo o nome de Jesus. Aqui fala: louvai ao Senhor, louvarei o Senhor de todo o meu coração, na assembleia do justo e na congregação dos santos. E na congregação, você tem que entender que você deve chegar diante de Deus adorando a Ele, não cobrando, não pedindo, mas sim adorando e reconhecendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E o salmista fala: louvarei o Senhor de todo o meu coração. Não é somente de uma parte, é de toda a sua vida. E além disso, ele adora a Deus não somente no particular, mas na presença de pessoas, como testemunho de vida para os outros. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração na assembleia, que é a reunião de pessoas, na assembleia dos justos e na congregação, que é a igreja. Você tem que entender que adorar a Deus não é apenas uma vida solitária. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto e falar com Deus. Mas louvar a Deus tem que ser na presença das pessoas também. Ou seja, você não pode ter vergonha de Deus. Não podemos nos envergonhar
de falar, eu pertenço a Jesus, eu louvo ao Senhor, eu só tenho uma voz, então eu vou proclamar apenas hinos e louvores a Deus, não hinos que adoram ao homem, que exalte as pessoas, não, louvores que adorem ao Senhor. Testemunhar na Assembleia dos Justos, pessoas que foram justificadas por Deus. Então vou me reunir com elas e adorar a Deus na sua congregação, que é na reunião de pessoas. Pode ser numa casa, pode ser numa igreja, pode ser em qualquer lugar onde há pessoas que adorem a Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou presente. Amém? E o salmista fala, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. As obras de Deus são grandes. No versículo 2 fala isso. Não são pequenas, são grandes. O Mar Vermelho foi uma obra grande. A muralha de Jericó caiu, foi uma obra grande. Você tem que entender, Jonas ser engolido por um peixe, depois o peixe vomitar. Isso é uma obra tremenda. Um povo que estava escravo no Egito 400 anos e ser resgatado ali todos, foi uma obra grande. Um morto ressuscitar, um cego ver, um mudo falar, isso é uma obra extraordinária, uma obra grande. Então as grandes são as obras do Senhor. E nós temos prazer, nos alegramos quando vimos Deus fazer coisas grandes. Quando Elias orava, o fogo caiu do céu. Ele orou, Deus mandou a chuva do céu também. Ele orou e Deus colocou azeite na botija da viúva e farinha na sua panela, e depois orou pelo seu filho que morreu e ressuscitou. Grandes são as obras do Senhor, grandes são os seus feitos, grande a sua majestade. E o versículo 3 fala, sua obra tem glória e majestade, e justiça permanece para sempre. São as obras de Deus e devemos glorificar tudo que Deus faz, irmão. E para terminar esse salmo, essa leitura, eu não vou poder ler todos, eu quero poder ler os últimos 2 versículos. Fala no 9, redenção enviou seu povo e ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Quem realizou a redenção ao seu povo? Cristo, na cruz, quando ele morre, falou, está consumado. Ali houve a redenção. A redenção é ser redimido pelos seus pecados. Através do sangue de Jesus nós somos redimidos pelos nossos pecados. Agora vem o versículo mais conhecido desse salmo. É o último, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. E ele termina falando, louvando a Deus. Mas eu vou destacar a parte A. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Temor de Deus é diferente de ter medo de Deus. Você lembra quando Moisés foi no Monte Sinai? Deus falou que ia falar com o povo ali através de um sinal. Quando Deus falou ao povo, o povo começou a ter medo de Deus. Ele falou, não queremos mais ouvir a voz, Moisés, queremos ouvir apenas você. Porque essa voz de Deus, esse trovão, essa voz de trovão está nos assustando, Moisés. Já não queremos mais ouvir a Deus, então fala conosco mesmo. Naquele momento, Deus começou a falar apenas com Moisés. Eles ficaram com medo de Deus. Quando você vê Jesus no Novo Testamento, e ele começa a falar com os discípulos no Monte da Transfiguração, quando aparece Elias e Moisés, em Mateus, se não me engano, 17, fala que Jesus ali manifestou a sua glória, e ele brilhava, e apareceu 2 personagens bíblicos como Elias e Moisés, representando os profetas usados por Deus, homens que foram muito influentes na nação de Israel até hoje. E quando ele aparece ali, você vê que tanto Pedro, Tiago e João ficaram com temor e não com medo. Ele falou, olha, Jesus, nós queremos fazer aqui uma tenda para Elias e Moisés. Ali você viu que eles ficaram com temor e ficaram sobremodo assustados, mas com temor. O temor é diferente do medo. O temor te leva a respeitar, reverenciar a majestade e a glória de Deus. Infelizmente hoje há muita gente que já não tem temor de Deus, não tem mais temor da santidade, da glória de Deus. Você lembra quando a Arca da Aliança ela foi tomada, o povo de Deus, depois a arca ela foi encontrada, os bois levaram para uma terra, não lembro onde foi.
E aquele povo daquela terra, por não temer a Deus, eles abriram a tampa da Arca da Aliança, que representava a santidade de Deus, o lugar santíssimo. Estava ali os 10 mandamentos, a vara de Arão, estava ali os elementos mais sagrados de Deus. Então, você tem que entender que quando eles... Esqueci agora o outro elemento, agora que eram 3, se não me engano. Quando eles abrem ali a tampa da aliança, eles morreram, ficaram cegos, eles morreram ali. Por quê? Porque eles não tiveram temor de Deus. Quando você teme a Deus, quando usar, ele toca na arca, só para ele ter tocado na arca e devidamente, ele morreu também. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Nós devemos ter temor de Deus. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela falou: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Isso significa temer a santidade de Deus. Isso representa um princípio de sabedoria. Amém? Isso significa princípio de sabedoria. Amém, meus irmãos? Eu creio que você deve ter diferenciado a diferença entre uma coisa e outra. Me lembrei agora também que os 3 elementos da arca também tinha ali o vaso, que era o maná, que era o alimento do céu. Era a Arca da Aliança, representava 3 elementos importantes: as tábuas, os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Amém? Agora, quando eu falo aqui do último versículo, temor do Senhor, o princípio da sabedoria, está representando, irmão, o versículo chave do Salmo 111. Você tem que temer a Deus. Hoje em dia, as pessoas não temem mais a Deus. Há um versículo, se eu não me engano, na Bíblia também, que Salomão escreveu: quando entrares pela tua casa, irmão, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você tem que ter temor da coisa de Deus. Você lembra, para finalizar, a história de Ananias e Safiras em Atos dos Apóstolos, que fala lá, quando aquele casal, eles venderam uma herdade, e por eles terem mentido a Pedro, eles morreram. Eles morreram por não ter tido temor de Deus. Quando fala lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, uma mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, fala no versículo 2, e sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Aí Pedro fala: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste a parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e morreu, e um grande temor veio sobre todos estes que a ouviram, e levantaram os moços e cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E 3 horas depois apareceu a mulher e acontece também a mesma coisa. Porque, meu irmão, minha irmã, e no último versículo fala, capítulo 5 e 11, houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviam essas coisas. Isso é temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Quando acontecia coisas semelhantes como essa, eu já estou falando, irmão, já em Atos dos Apóstolos, que é o tempo da graça, como no tempo de hoje. Deus não é apenas um Deus de amor, Ele é um Deus de juízo também. E Ananias e Safira era um casal que eles serviam a Deus e eles queriam dar exemplo, como fez Barnabé, que vendeu uma herdade, mas Barnabé foi fiel, ele pegou o dinheiro todo e deu para os apóstolos. Para aquele dinheiro tinha uma finalidade de ajudar os órfãos, as viúvas, as crianças, os estrangeiros. Porém, Ananias e Safira, porque o coração deles se encheu por Satanás, porque eles pegaram, venderam aquilo, quis dar aquela oferta, mas pegaram a metade do dinheiro, reteve alguma parte, achando que Deus não ia saber daquilo, para poder ficar, para ele se envaidecer, dizendo: nós também fizemos a mesma coisa que Barnabé. Irmão, o que você dá para Deus na igreja ou fora da igreja para alguém, você não tem que jogar na cara de alguém, você não tem que se orgulhar por isso e mostrar para todo mundo como uma vaidade, como um troféu que você ajudou alguém. Não, irmão, Jesus falou: quando você dá com a sua mão, esconde com a outra. Isso é humildade, isso é reverência, isso é
temor de Deus. Até nas ofertas nós temos que ter temor, quanto mais em outras coisas, irmão. E hoje em dia as pessoas estão com Ananias e Safira, achando que Deus não está vendo as coisas, que Deus não está enxergando, e a igreja está como hoje, uma vergonha, uma decadência, escândalo atrás de escândalo, vergonha atrás de vergonha, porque as pessoas perderam o temor de Deus, já não há temor de Deus, já não há mais respeito pelas coisas de Deus, e por isso que você vê o que está acontecendo nas igrejas, e fora da igreja também, em muitos lares e família. Devemos voltar ao Evangelho, devemos voltar às coisas de Deus. Já pensou se isso acontecesse hoje, em nossos dias, irmão? Principalmente nessa área financeira, material, que tem acontecido uma vergonha na igreja. Vou nem falar da área moral, não, estou falando da área material. Imagina quantos líderes, igreja, que se vendem por dinheiro, outros que são gananciosos pelo dinheiro. Cuidado, irmão, porque a raiz do mal é o amor ao dinheiro. E outras coisas eu poderia falar também, mas hoje vou falar sobre isso. Vamos orar, vamos pedir misericórdia de Deus pelas nossas vidas, que podemos ter o temor de Deus, que é o princípio de sabedoria. Abaixe sua cabeça, dobre seu joelho e ore ao Senhor. Por poucas coisas, aqueles homens e mulheres morreram por não reverenciarem a presença de Deus. Então, irmão, quanto mais nos nossos dias, Deus tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Te peço perdão pelo meu pecado, pela minha falha. Te peço a misericórdia por todos que estão aqui comigo, Senhor. Que a Tua presença e a Tua graça atinge cada um de nós. E que o Senhor mova o Teu Espírito sobre o Teu povo. Que haja sabedoria em nós. Que haja o princípio de sabedoria, de temor de Deus. Pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. Porque aquele rei, Pai, lá da Babilônia, por ter pegado as coisas sagradas e ter colocado no seu santuário. Houve lá para uma inscrição na parede dizendo: pesado foste na balança e achado em falta, e foi dividido o teu reino, e agora tu serás morto. E aquele rei foi morto, Pai, filho de Nabucodonosor, por não reverenciar, por não ter tido o temor de Deus das tuas coisas. Ele perdeu o reinado e foi morto, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Pois temos exemplo também do rei Herodes, por não temer a teu nome, por causa do seu orgulho e vaidade, foi comido de bicho. Quantos homens e mulheres como Nabucodonosor, por não ter temor de Deus, ele também virou um animal. Ele ficou durante 7 tempos ali, Pai, comendo grama, comendo erva. Meu Deus, foi transformado em um bicho, Pai, por causa de não ter temor do teu nome, Senhor. Como aquele rei que ficou leproso na Bíblia Sagrada, por ter querendo fazer também, Pai, ele achava que ele era um sacerdote e ele ficou leproso. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Temos tanto exemplo na Bíblia para podermos aprender a poder ter temor do Teu nome, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, abençoa nossa família, nosso lar. Examina-nos, Senhor, tem misericórdia da minha vida, da minha família, da minha casa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu falo contigo, de todos meus irmãos e irmãs que oram nesse momento. Pai, nos perdoe, nos ajuda a sermos melhores, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, com essa oração, com essa palavra muito forte, mas necessária. Se você sentiu de Deus aí, passe para alguém, compartilhe, comente, dá um like nesse vídeo, amém? Você que chegou agora, se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um abraço, pessoal. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém.